Bem, então agora dando seguimento, eu vou chamar o nosso próximo palestrante, que é o Leandro Minoso, também gaúcho, conterrâneo, que vai conversar conosco sobre o caminho até a sanção da lei número 14.878. Bom dia. Apenas manifestando a presença do Ministério da Saúde com alguns assessores técnicos. Nós estamos ouvindo todas as demandas e podemos levar para as pessoas que têm poder deliberativo, mas estamos aqui presentes desde o início do evento e estaremos até o final também. Bom dia a todos e a todas. Me escutam bem? Não me escutam bem. Agora vamos escutar, Norberto. Então, bom dia a todos e a todas. É uma satisfação muito grande e uma honra participar desse evento da Abras, em parceria com diversas outras instituições, ainda mais falando de um assunto do qual eu me dedico bastante e que acredito muito. O título da minha fala, e vai ser um milagre, vou ter que falar em 15 minutos, vou me esforçar o máximo possível, tá? Não vou, alguém já achou que eu vou demorar mais que isso, mas não vai ser tão mais assim, pode ficar calmo, né? Vou falar um pouco do percurso da Lei Nacional de Cuidado Integral em Alzheimer, a lei que foi já mencionada aqui várias vezes, que é uma das grandes conquistas desse movimento de advocacy e de militância das demências no país. Eu sou médico geriatra, faço advocacy como, de repente, vocação ou hobby, eu fico na dúvida às vezes, mas me classifico dessa forma. Sou o idealizador e articulador dessa lei, a Lei Nacional de Alzheimer, também da Lei Estadual do Rio Grande do Sul, a Lei de Alzheimer, e do Plano Estadual de Cuidado Integral em Demência do Rio Grande do Sul. Junto com a Elaine, criei a CONAD, sou um dos coordenadores atualmente também, e destaquei a palavra liderança no meu currículo, porque eu tenho uma formação também, e acho que esse assunto liderança tem muito a ver com o seminário que aqui nós encontramos, né? Afinal de contas, aqui estão reunidos, está reunido grande parte das lideranças de cuidado em demência do Brasil estão aqui hoje. Eu tenho aí uns conflitos de interesse, mas são tranquilos, doutora Cleusa, né? A gente às vezes tem que fazer uma palestra, né? Tem que jantar fora, é interessante, né? Mas não tem relação com nenhum governo atualmente diretamente, nem partido político, né? Hoje a gente vive 5 revoluções do Alzheimer. Falando, não conheço, professor, né? Então tá. O Brasil deu grandes passos já em tentar mudar a nossa realidade. Os relatórios do RENAID são muito interessantes e a gente pôde construir ele de maneira colaborativa. Acho que esse é um exemplo importante, né? Então, hoje, eu destaquei até com a doutora Cleusa ali no corredor. O RENAID, principalmente ali o sumário executivo, já é o primeiro passo de um plano nacional. Quando a gente fala em querer construir as coisas, às vezes quem está começando a querer empreender no campo social, no campo da política, ou mesmo tem um cacuete do meio acadêmico que é querer sempre recomeçar. Aí vai recomeçando, a gente vai chegar em lugar nenhum. Então é importantíssimo que daqui hoje a gente tenha consolidado essa ideia de que as coisas já começaram. O que falta é a gente organizar o que já tem para a gente conseguir alcançar esse nosso sonho. Acho que a Elaine concorda com isso também. Bom, o que tem a ver um médico geriatra ter como hobby falar de política para demência, etc? Eu não tenho familiar com demência declarado. Acho que a minha avó poderia ter demência vascular, mas na época não tinha também o diagnóstico. E meu avô não tem demência. E meu avô sempre me inspirou a gostar de política. Desde pequeno, ele era um brisolista, né? Ele era contra a ditadura também, etc, né? E engraçado que na ditadura eles prendiam os subversivos, mas ele fala muito, ele era superversivo, ele fala a piada dele. E meu avô sempre me inspirou a gostar de política e isso ficou no meu jeito de ser e acabou de uma maneira ou outra resultando na aprovação da lei. Eu trabalho com políticas públicas para Alzheimer desde pelo menos 2015, quando no município de Campo Bom a gente construiu uma iniciativa piloto de conscientizar as pessoas, capacitar a atenção primária, etc. Inclusive, a gente distribuiu 5.000 jornais sobre Alzheimer em quase todas as casas do município. E eu achei um documento interessante quando eu fazia parte da Abras de Canoas, que eu construí o primeiro esboço de um plano municipal de Alzheimer em 2016. É claro, levei para o prefeito, né, ganhei um chá de banco e ficaram de me retornar. Até hoje eu estou esperando
a resposta, e muda secretário de saúde toda hora. Esse é um problema muito sério que nós temos, né? O secretário de saúde não entende nada disso, muito de saúde e de idoso, muito menos ainda. Então, esse é um problema que a gente também tem que, quanto liderança, pensar em levar o conhecimento para eles. E as coisas foram indo lá de Campo Bom, de 2015. Eu gostei tanto do assunto que eu escrevi um livro sobre políticas públicas para Alzheimer no Brasil, onde é que a gente deveria começar, etc. O que estava sendo feito no mundo, o plano da OMS, o modelo do Reino Unido, da Austrália, etc. O que estava dando errado já. E desse livro surgiram alguns projetos de lei. A Lei Estadual de Alzheimer no Rio Grande do Sul, que foi apresentada em 2018, na época pela deputada Manuela Dávila. E em 2019, mas não é uma história de um homem só isso, né? Em Jundiaí, em São Paulo, já tinha, no mesmo ano, foi aprovada uma lei municipal. Ou seja, ao redor do Brasil, a gente vai olhando nessa imagem, várias coisas vão e continuam acontecendo. Esse é um detalhe importante. Então, a gente conseguiu protocolar um PL de Alzheimer no Rio Grande do Sul e eu procurei o senador Paim em 2019 para a gente fazer uma lei nacional de Alzheimer, que era o caminho que se tinha para provocar, porque me chateava muito que nada era feito naquele momento. Nem se falava e tal, era uma causa ainda mais invisível. E as coisas, felizmente, foram caminhando com o apoio de diversas entidades, da Abras, Febras, o Grupo GRAS de São Paulo. A gente conseguiu, a ADI também participou, a gente conseguiu romper algumas barreiras e fazer tanto a lei estadual ser sancionada, quanto a lei nacional. Então, foi uma vitória de todo mundo, que no dia 4 de junho de 2024 a gente conseguiu sancionar a Lei Nacional de Alzheimer. E como a Berenice comentou, a gente é gaúcho, gosta também, né? A doutora Cleusa ficou com vergonha de falar que São Paulo, São Paulo, São Paulo. No Rio Grande do Sul, a gente fala Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, e não tem vergonha, né, Berenice? A gente é bem metido, como a gente se diz lá. E no Rio Grande do Sul, a gente aprovou a lei e é uma das leis que tem dado muito certo. Ela já conseguiu sair do papel. A gente já tem equipamentos de pesquisa de biomarcadores sanguíneos, estudos já estão sendo feitos. A gente tem um comitê com 30 entidades que se reúnem periodicamente e essa semana começou o primeiro dos 20 centros de atendimento de idosos frágeis ou com demência em todo o Rio Grande do Sul, com um orçamento já de 30 milhões de reais, ou seja, já é um exemplo que deu certo. E o caminho que deu certo no Rio Grande do Sul, a gente acha que vai dar certo também no Brasil todo. Por quê? A gente foi, através de uma iniciativa legislativa, a gente conseguiu, a trancos e barrancos, fazer que elas fossem aprovadas. Depois a gente levou até, no caso, a Secretaria Estadual de Saúde, um projeto mais ou menos feito. E a gente agora vai levar, né, junto com a Abras, junto com a Febras, a gente vai levar para o ministro da Saúde um esboço do que já está sendo feito e as nossas ideias para que um plano aconteça. Então, esse eu enxergo como um movimento interessante. Porque se esperar o Ministério criar um grupo de trabalho, fazer uma comissão, etc., tal, o próprio pessoal do Ministério já balançou a cabeça e disse que assim não vai rolar. Se a gente conseguir chegar apresentando, tá aqui, ó, vamos junto, as coisas podem e vão acontecer. Norberto debochou do meu time que perdeu ontem, mas olha que bonito que fica o estádio do Inter com as cores do Alzheimer, né? E a gente conseguiu essa conquista. O presidente Lula sancionou a Lei Nacional de Cuidado Integral em Alzheimer. Perguntei para o Rodrigo, do Chile, se ele já tinha lido a lei. Eu peço que leia. Eu vi que na Argentina foi aprovado recentemente também. E eu quero que vocês leiam a nossa lei, porque ela é ótima. Ela é excelente. Ela fala de medicina baseada em evidência, ela fala em prevenção, ela fala em atenção primária, ela fala em olhar para o familiar também. Então, a lei é excelente, vale muito a pena conhecer. Ela é uma conquista de todo mundo e foi sancionada na íntegra. E aí eu fico muito feliz porque o nosso ministro da Saúde, que não era ministro da Saúde na época, ele era ministro tinha outro cargo, ele tinha outro, ele era ministro de um outro ministério, Relações Institucionais, mas enquanto deputado ele chegou a ser relator do PL do Alzheimer. Ou seja, o doutor Padilha, ele com certeza vai ser sensível à nossa causa, já deu indicativo que vai nos receber também. Então, assim, dá para a gente ser otimista, tá bom? A lei tem um ponto importantíssimo que, às vezes, quando a gente pensa em biomarcadores, em medicações novas, a gente deixa de lado, que são as pessoas que residem em LPI, pessoas carentes, que a maioria delas está na ILPI por quê? Ou porque cai demais,
ou por abandono extremo, mas a grande maioria tem demência sem diagnóstico. Então, essas pessoas também precisam ser olhadas. E na Lei Nacional de Alzheimer, a gente conseguiu mudar uma das leis mais importantes que nos torna uma sociedade justa, que é a LOAS. Então, ele coloca essas pessoas como objeto de atenção do poder público. E, promotor Alexandre, a gente deveria incomodar o poder público nesse ponto específico, né? E é algo que é pouco falado. Pouquíssimo falado. Então, já está na lei que idosos carentes que residem em LPI, mesmo sem diagnóstico de demência, devem ser olhados diferentes. Se eu deixar isso para os prefeitos, eles não vão conseguir dar conta. E eu saúdo aqui, não pôde estar presente por uma série de agendas, assim como o ministro está na China, se eu não me engano. O senador Paim não pôde estar presente, mas ele comprou a nossa causa. Ele é um militante da causa do Alzheimer, já participou de diversas audiências e tem esse compromisso que até o fim desse mandato dele, que a gente espera que ele depois fique mais 8 anos, ele vai estar do nosso lado ainda. Bom, a lei foi aprovada, fiquei bastante preocupado, conversei com a Elane, conversei com a Selene, a gente deveria manter aquela união que nós tivemos. E aí foi criada no passado uma coalizão, da qual o Norberto faz parte, a doutora Cleusa também, e a gente espera que mais pessoas se somem também à coalizão nacional pelas demências, para justamente a gente poder trocar ideias, ver o que está dando certo, fomentar algumas iniciativas locais. E a gente construiu, ao longo desse ano, um documento, a gente tentou validar no próprio grupo da CONAD, ele está disponível, ele é aberto no site da CONAD, conad.org.br. Ele é um começo também, ele não é um fim. A gente não é ciumento, a gente pode melhorar esse documento, com certeza, né? Tornar ele mais adaptado. E ele tem ideias muito interessantes, da gente não querer o mágico, o utópico, porque no meio acadêmico a gente quer tudo meio tese, referência, validação científica e tal. Não vai dar certo para demência assim. Vai demorar muito tempo, não vai acontecer. Falta orçamento, mas se não tiver algo descrito, o que precisa, quantos reais precisa, para onde é que vai, etc., nunca vai ter orçamento. Então, a etapa pré-orçamento falta na nossa causa. A gente precisa aprender como fazer isso, ou pensar em buscar assessorias, etc., aprender com o próprio pessoal do Ministério. A gente idealiza um orçamento que ele não vai cair do céu. E uma lacuna técnica é a de comunicação. No Rio Grande do Sul, a gente já tem esse problema, né? Que o plano lá foi muito mal comunicado. O pessoal do SUS não sabe que existe um plano estadual de Alzheimer. Então, são tantas coisas que ocupam a pauta, essa às vezes tem dificuldade. E são os dois principais problemas dos planos nacionais de Alzheimer no mundo todo. Falta de orçamento e falta de comunicação. Então, aqui a gente já sabe que está dando errado, a gente seria falta de inteligência repetir os erros. E a nossa relação com tomadores de decisão também ela é complicada. Às vezes a gente tem muitas ideias, quer muitas coisas, mas não entende. Quem está ocupando um cargo público, às vezes não sabe o que é demência, dá para prevenir, como é que se faz, etc. Então essa relação ela precisa ser também melhorada, em vez de a gente só criticar. E para finalizar, o que eu deixo de ideias? Infelizmente não posso ficar amanhã. Meu avô da foto teve um AVC, vou pedir, e agradeço a abraço também, retorno mais cedo porque é algo muito agudo e eu prefiro estar lá. O que eu deixo de ideias, então? Primeiro, a Carta de Brasília é uma oportunidade, né, Selene? Que desse evento saiam algumas diretrizes e de repente, destacando coisas que já existem. Acho que isso é um ponto importante também, e que essa carta possa alcançar aí o Brasil inteiro, jornalistas, etc. Acho que é um marco mesmo esse evento. Acredito que o documento da CONAD ele é excelente e a gente não precisa querer começar do zero, poderia começar por aqui. Quem sabe que se cria um grupo de trabalho para melhorar o que já tem, a gente fica totalmente disponível para isso. A gente pode pensar a hipótese, se eu não me engano, que aconteceu no Canadá, que é um plano nacional de demência inicialmente nessa fase mais misto, que a sociedade civil, nós aqui, desempenhamos um papel também de executor de um modelo de plano, de um conjunto de ações, onde uma entidade ajude o outro, onde a gente busque aproximação constante com o Ministério, mas que a gente não fique na posição tão passiva, que a gente possa construir iniciativas também baseado na sociedade civil. Isso não é impossível. E por último, isso eu já vi muitas vezes da Elane, a gente deve fortalecer as ações locais. Ações em cidades do interior, ações de entidades, porque essas ações locais, elas costumam transformar no nível micro o SUS para o nível macro.
É assim que começou a estratégia de saúde da família. Se eu não me engano, foi no Ceará que começou, não foi, Norberto? Então, assim, ou no Rio Grande do Sul, eu não sei se tem polêmica nesse ponto, né? Mas a gente pode fortalecer as ações locais e fazer com que elas busquem a aproximação com o SUS. Porque vai chegar uma hora que vai ter tanta ação local que vai ser impossível o SUS não tomar alguma providência. Então, essas são as minhas ideias. Liderança, eu tinha comentado no início da fala, adaptei aqui um conceito do professor Falcone, que é o seguinte: liderança em saúde pública é um movimento resiliente que visa alcançar e manter objetivos e metas relevantes de cuidado e de prevenção, com as pessoas, fazendo o que é certo, com o respaldo da ciência e o olhar para a justiça social, que eu acredito que é bem o sentimento comum aqui hoje. E eu encerro a minha fala, não é exorcizando vocês, fiquem tranquilos, tá? Dizer que essa imagem parece, no fundo ali a gente tem a imagem de Brasília, e esse é o Dom Bosco. Dom Bosco teve um sonho, 1883, que nessa região da América do Sul, exatamente na latitude onde se encontra Brasília, em volta de um lago, seria construída uma cidade. Então, ele era cheio de sonhos e visões, premonições, e ele teve essa visão de que aqui seria construída uma cidade. E retomando ao padroeiro de Brasília a questão de ter sonhos, acho que todos aqui carregamos esse sonho de cuidar melhor das pessoas com Alzheimer e também dos seus familiares. Muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta para o Dr. Leandro Minoso? Yo. I have a question. Well, firstly, a big thank you to all the representatives of the Ministry of Health that are present in the meeting. Thank you for being here. I agreed with what you said, Leandro, about the hypothesis of doing national dementia plan that's mixed with the strong participation of civil society. Can you develop that a little bit more and tell us about it? Bom, a gente pode. Existem muitos riscos no Brasil de depender exclusivamente da iniciativa de um governo específico, nos municípios, nos estados e também no SUS. As mudanças de governo geralmente atrapalham demais políticas públicas de saúde como essa. A aprovação da lei, eu acho que foi importantíssimo, porque ela torna um compromisso do executivo. Então, isso vai perpassar governos, acho extremamente importante. Acredito que a gente pode construir um comitê, através da CONAD, através de outra forma, que ele vá monitorando ações de maneira continuada, vai propondo ações, vai, por exemplo, levando conhecimento para os familiares. Um exemplo, a FEBRAS tem um curso muito legal chamado Zelar, de formação para cuidadores, disponível gratuitamente. Então, se eu vou esperar o governo construir um curso desses, vai gastar muito dinheiro, não sei como tu vai chegar para as pessoas. O nosso próprio grupo vai poder transmitir o que já existe para as pessoas que precisam. Seria mais ou menos nesse sentido, de fiscalização, de levar o que já tem, de fortalecer essas iniciativas. Eu acredito que seria mais ou menos nessa maneira, de fortalecimento das ações que já existem e de cobrança e de negociação com o poder público. Não sozinho, porque sem orçamento, eu defendo, o poder público, em algum momento, tem que assumir a responsabilidade, mas a gente não pode esperar que só ele assuma. Acho que pode ser algo em paralelo. Com a parceria, né, Leandro, dos conselhos. Nós Sim. temos aqui vários conselheiros estaduais de saúde, dos direitos da pessoa idosa. A participação social é fundamental nessa implementação de políticas públicas. Então, podemos passar para outra mesa? Alguém quer falar? Então, muito obrigada, doutor Leandro Minoso, pela sua excelente exposição.